Olá, hoje a sugestão é para os católicos. Trago o livro Leão XIV, A Boa Nova e as Coisas Novas, de vários autores. Os organizadores são João Décio Passos e Francisco de Aquino Júnior, e a editora é a Paulinas. Quando eu comprei esse livro, eu imaginei que estava comprando um livro sobre o Papa Leão XIV e fiquei muito entusiasmada no sentido de conhecê-lo melhor, a sua trajetória desde a sua infância, enfim, a sua família, a sua ordenação, até aquilo que ele já teria deixado claro sobre o seu papado. No entanto, não é isso que contém o livro. O livro vai nos apresentar algumas coisas muito interessantes. Nós temos inicialmente uma fala do Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, bispo coadjutor de Santos, São Paulo. Aí nós temos uma introdução e depois o livro vem dividido em 3 partes. A primeira se chama Prólogos, o menino, o religioso e o bispo, e aí vai nos falar sobre a caminhada do Papa Leão. Depois nós vamos para... É bem pequena essa parte. Depois nós vamos para Diálogos 1, que é o legado do Papa Francisco, e é uma parte enorme sobre o Papa Francisco e sobre o que ele deixou, sobre as formas como ele atuou. Então nós temos Francisco e uma nova imagem de Papa, uma igreja em reforma permanente, as contribuições do magistério social, a igreja inclusiva, conversão e amor, e desafios para uma igreja sinodal. Na sequência vem Diálogos 2, os clamores das coisas novas. E aí nós temos Esperança em tempos de colapso, os desafios do papado num mundo em transformação, as coisas novas da era digital, os desafios econômicos para este tempo do mundo e o pluralismo sociocultural e o diálogo interreligioso. Continua nessa parte uma espécie de comparação com o Papa Francisco, mas já traz algumas informações interessantes sobre as posições do Papa Leão XIV. E, por fim, um trechinho bem pequenininho, com o título Epílogo, o Papa Leão XIV, onde nós vamos ler de Francisco a Leão XIV. E bem no finalzinho, uma série de fotos sobre a trajetória do Papa. Eu achei muito interessante, muito embora não fosse o que eu estava esperando ler, mas eu sublinhei muita coisa. Vou poder ler apenas algumas para que não me torne cansativa demais. Mas na parte que antecede a introdução, escrita pelo bispo de Santos, nós lemos o seguinte: o Papa Leão XIV é um agostiniano que o Papa Francisco fez bispo em 2015 e cardeal em 2023. E nesse mesmo ano, Francisco o fez também presidente do digastério para os bispos. E em 8 de maio de 2025 foi eleito Papa pelos cardeais. Ainda nessa parte escrita pelo bispo, nós lemos o seguinte: que
toda a capacidade de diálogo que o Papa Leão XIV demonstra possuir, associada à sua característica conciliadora, não parece ser para localizar a Igreja em meio termo, sem posicionar-se profética e claramente diante dos contrastes e contradições humanas e ecológicas, ao lado dos sofredores, injustiçados, excluídos da dignidade. Tampouco parece que sua habilidade em pregar significativamente sobre a paz desarmada e desarmante, sobre a unidade em um mundo fraturado e em uma igreja dividida, deverá servir para gerar uma paz irênica ou uma unidade disfarçada. Depois nós passamos, então, à introdução e vamos à primeira parte, prólogos, o menino, o religioso e o bispo. Aqui eu vou ler algumas das coisas que eu separei. Nas questões sociais, em algumas modernas, exemplo, o tema das redes sociais e da inteligência artificial, identifica-se muito com o Papa Francisco e nas questões doutrinais é mais zeloso. Quanto à compreensão do termo doutrina, afirma que a doutrina social da Igreja não pretende doutrinar as pessoas que buscam respostas na reflexão eclesial, e que o doutrinamento é imoral porque não favorece o juízo crítico e atenta contra a liberdade sagrada do respeito à própria consciência, ainda que esteja errada, e se fecha a novas reflexões porque exclui o movimento, a mudança ou a evolução de ideias diante de novos problemas. É a seriedade, o rigor e a serenidade o que devemos aprender de toda a doutrina. Quanto às questões sociais, ele diz, com respeito à Igreja, ser resposta às questões sociais, claramente afirma que não se pode cair no domínio das ideologias, tanto do marxismo como do liberalismo. Também diz que as questões sociais, políticas e econômicas são, no fundo, questões morais e devem ser analisadas como questões morais. Não podem ser analisados pelo viés ideológico, porque a análise ideológica acaba sendo prejudicial, chegando a dizer que os que escolhem o caminho do marxismo ou do liberalismo para responder às questões sociais são livres para isso. Também lemos que o mundo que sonha o pastor Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, é um mundo em que a violência, o preconceito e a discriminação não reinam, e sim um mundo humanizado a partir da unidade, na pluralidade, da concórdia, da fraternidade e da solidariedade no lugar do embate. A paz no lugar dos conflitos bélicos entre os povos e os países. O mundo da paz é o mundo que deverá reinar na atual civilização mundial, e não um mundo a partir de uma ideologia ou de um paradigma que explora o ser humano e destrói a natureza. Para terminar, o ministério do Papa Leão XIV deverá ser guiado por um trabalho pela unidade da Igreja, na qual todos se sentirão irmãos e irmãs. Jamais deveria reinar a desunião, o preconceito e a discriminação entre os membros da Igreja. Entramos então na parte Diálogos 1, o legado do Papa Francisco, e aqui temos o seguinte:
que o Papa esteve com alguns jovens e uma espanhola chamada Célia se apresentou a ele como não binária e cristã. Você sabe o que é uma pessoa não binária? Ela lhe perguntou. O Papa responde com muita naturalidade que sim, algo que até assusta a jovem, que mesmo assim explica sua condição e pergunta: na igreja, há lugar para mim? O que dizer daqueles que interpretam a Bíblia de forma fundamentalista e nos condenam? Francisco foi certeiro. São pessoas infiltradas que se aproveitam da igreja para suas paixões pessoais, para sua estreiteza pessoal. Têm dificuldade de reconhecer os próprios pecados e ficam apontando os dos outros. A comunicação de Francisco era direta, clara e imediata. Eu estou tentando encontrar aqui mais adiante, se retoma o mesmo tema, e ele diz assim, onde está? Aqui, achei. Os sujeitos homossexuais, bem como tantas outras categorias de pessoas que não se enquadram num modelo antropológico cisgênero e cis-heterossexual, fazem parte daqueles que devem ser incluídos nas comunidades. Francisco confrontou uma tradição moral e pastoral exclusivista, especialmente no quesito moral sexual. Perguntado sobre um suposto lobby gay na igreja, ele não apenas questiona tal suposição, como também provoca com outra pergunta. Se uma pessoa é gay e busca o Senhor de todo o coração, quem sou eu para julgar? Havia algo realmente novo nessa postura. Francisco não recuou perante as reações homotransfóbicas naturalizadas na sociedade e na própria igreja. Sua postura evangelizadora ensinou que, antes de tudo, está a pessoa, independente de sua orientação sexual, e que tais indivíduos são sujeitos de direito na sociedade e de dignidade na comunidade eclesial. Mais adiante, ainda sobre isso, diz assim: Maria Grace, vice-presidente da associação e mãe de um jovem homossexual, relatou com grande emoção as palavras do Papa, aspas, seus filhos são amados pelo Papa exatamente como são, pois são filhos de Deus. Fecha aspas. O Papa sinalizou uma perspectiva de avanço ao reconhecer a importância de leis civis para proteger as uniões de pessoas com orientação sexual diversa, desde que não se confundam com a natureza do matrimônio católico. E em sua visita à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, ele se posicionou de forma contundente contra a criminalização da homossexualidade, denunciando as leis que punem relações entre pessoas homossexuais como uma injustiça e um pecado, e reafirmando que pessoas homossexuais são filhos de Deus, amadas por Ele. Terminado esse tema,
da postura do Papa em relação às questões homossexuais, tem outra coisa que eu achei bastante interessante, que o novo Papa terá o seu próprio ritmo de trabalho e maneira de ser. É inegável, porém, que, ao menos nos primeiros anos, será comparado a Francisco não poucas vezes, inclusive nas próprias escolhas que fizer, desde as mais simples, como, por exemplo, se decidir usar os sapatos vermelhos, as mais complexas, a reforma da Cúria Romana, a questão pastoral dos casais em segunda união, ou dos irmãos e irmãs que se identificam como LGBTQIAPN+. Conste-se que na última Congregação Geral dos Cardeais, no dia 6 de maio, os 173 membros presentes do Colégio Cardinalício que dela participaram destacaram a necessidade de dar continuidade às reformas iniciadas por Francisco, inclusive no que diz respeito às leis contra os abusos, questões econômicas, reforma da cúria, compromisso com a paz e cuidado com a criação. Refletiu-se também sobre a necessidade de o Papa ser efetivamente um pontífex, ou seja, um construtor de pontes diante das divisões internas da Igreja. Depois nós temos ainda sobre Francisco, que ele denunciou o que chamou de mundanismo espiritual em Evangelii Gaudium. Para ele, isso se manifesta como moralismo sem caridade e legalismo desumanizador. A verdadeira fidelidade à tradição não é apego inflexível ao passado, mas é diálogo com a história. É sensibilidade diante do sofrimento real das pessoas. O Papa não nega a doutrina. Ele muda o ponto de partida. Não é mais a norma, mas a vida concreta dos seres humanos. Francisco toca em algo profundo. De alguma forma, ele obriga a Igreja a se autoexaminar. A pergunta é se a Igreja está, de fato, sendo sinal do reino. Mais adiante, nós vamos então para Diálogos 2, Os Clamores das Coisas Novas, onde vamos entrar numa análise do Papa Leão. E aí nós vamos ver no Papa Leão que entre os desafios que ele vai ter, destacam-se promover a evangelização sem se tornar refém da lógica da indústria do entretenimento, isso aqui no capítulo dedicado às questões novas da era digital, reduzir as polarizações religiosas e políticas dentro da própria Igreja, resguardar a autoridade doutrinária em um ambiente digital caótico, fragmentado e resistente à hierarquia, preservar a cultura de escuta e diálogo instaurado pelo Papa Francisco, proteger os símbolos sagrados de profanações virtuais, administrar crises em tempo real, garantir a inclusão de populações vulneráveis no espaço digital, capacitar o clero para o uso ético e pastoralmente coerente das mídias digitais e lidar com influenciadores digitais que se auto-intitulam católicos incubadores de polêmicas, criando visão muito autônoma do catolicismo, manipulando as crenças dos internautas,
por uma lógica consumista. Ainda sobre ele, se diz que deverá restaurar o senso de unidade interna da Igreja, fortemente dividida, desde o colégio de cardeais, e reconstituir a autoridade doutrinária do papado, buscando neutralizar as narrativas promovidas por setores católicos alinhados a grupos políticos radicais, cuja presença tem sido particularmente significativa em plataformas digitais como o YouTube e o X. As comparações estabelecidas entre as posições do Papa Francisco e aquela de seus dois predecessores frente aos complexos problemas contemporâneos contribuíram para uma difusão de uma narrativa distorcida que procurou associar o pontificado do Francisco a uma suposta afinidade com ideologias comunistas. Depois, ele parte para as considerações finais, e aí nós entramos, então, no epílogo, que é basicamente de Francisco a Leão XIV, onde nós temos algumas coisas interessantes, como a questão do perfil do novo Papa, onde diz o seguinte: não obstante as tensões e divisões, foi-se criando certo consenso entre os cardeais em torno da importância e continuidade de processos e reformas desencadeados por Francisco. E isso foi decisivo na escolha do novo Papa. Os cardeais poderiam escolher alguém mais distante e crítico de Francisco, indicando uma clara mudança de rumo na Igreja e, com isso, o fim da era Francisco. Felizmente, não foi esse o caminho tomado. Pelo contrário, é muito significativo aqui ver o perfil do novo Papa traçado na última congregação geral nas vésperas do conclave. Aí se ressalta a importância de virtudes como pastoreio, a construção de pontes e o compromisso com a reforma da Igreja iniciada por Francisco. Vou parando por aqui porque já está muito extenso. É um livro muito interessante para ser lido com calma e para que se reflita sobre ele. Então fica a sugestão para os católicos: Leão XIV, A Boa Nova e as Coisas Novas, editora Paulinas.